Olá, ouvintes do DBPA-Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio que desta vez abordará um dos principais assuntos do momento e de forma clara e acessível. Falaremos sobre as patentes essenciais. Eu me chamo Hanna Fernandes, sou advogada especialista em transações comerciais no escritório de Blas Parente e Associados e conduzirei o episódio de hoje junto com Paulo Armando de Souza, advogado, especializado em litígios envolvendo propriedade intelectual, também associado sênior do escritório de Blas Parente e Associados. Vamos lá? Então, Paulo, responde para mim. O que são as patentes essenciais ou CEPs? Obrigado pela introdução, Hanna. A gente vive num mundo que é acelerado por tecnologia, né? Então, esse mundo interconectado, ele precisa ter padrões bem definidos, o que é essencial para garantir que o mundo funcione sem problemas, né? Então, imagina que a gente tenha diversos dispositivos eletrônicos que não se conectam ou funcionam em formatos diferentes, né? Seria um verdadeiro caos. E com a chegada de novas tecnologias como 5G, inteligência artificial, Internet of Things, e outros, né, dispositivos como veículos elétricos, autônomos, tudo isso precisa que se garanta uma compatibilidade para manter até uma concorrência justa, e isso se torna indispensável para uma interconexão e fluidez no uso dessas tecnologias. É aí que entram os padrões tecnológicos. As organizações definem esses padrões pelos organismos de definições de padrões, que são as SSOs, na sigla em inglês. Elas são as responsáveis por reunir empresas, né, e especialistas de diversos ramos de tecnologia para criar essas regras do jogo, né, que vão definir a tecnologia do futuro e como elas vão funcionar. E tem um detalhe, muitas dessas tecnologias vêm acompanhadas de patentes. Essas patentes são uma recompensa, como a gente sabe, né, as patentes em geral assim são, elas recompensam o empresário ou o inventor pelo esforço, né, e o investimento em inovação. Isso garante uma exclusividade temporária para quem cria algo que é novo. Então, no Brasil, essas patentes não são apenas um direito legal, elas estão esculpidas, né, com a sua proteção legal esculpidas na Constituição, e elas são consideradas essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Quando uma tecnologia ela se torna um padrão, ela passa a ser indispensável para que produtos e serviços de diferentes empresas funcionem bem juntos. É aqui que entram as patentes essenciais para padrões, as famosas CEPs, que a gente está tratando aqui. Elas garantem que essa tecnologia seja acessível a todos. Exatamente, Paulo. E para evitar abusos, muitos países criaram regras específicas para o licenciamento das CEPs, como o princípio FRAND, em inglês Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, que estabelece que essas patentes devem ser licenciadas de forma justa, razoável e não discriminatória. E, além disso, em muitos lugares há limitações no uso de medidas emergenciais como liminares, para impedir que uma empresa bloqueie ou outra de usar uma tecnologia essencial. E Hanna, então esclarece para a gente como é que o Brasil trata essas questões de CEPs. Aqui no Brasil, Paulo, o sistema funciona um pouco diferente. Embora não se dê um tratamento exatamente especial às patentes desse tipo, elas são tratadas com um certo cuidado pelo judiciário, podemos dizer assim. Então, se alguém quiser questionar a validade de uma patente, precisa entrar com um processo separado na Justiça Federal contra o titular dessa patente e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Além disso, no Brasil, todas as patentes, incluindo as CEPs, têm o mesmo nível de proteção. Pela Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 1996, quem tem uma patente pode impedir terceiros de usar, vender, explorar ou importar sua invenção sem autorização. E quando o assunto é concorrência, o Brasil tem uma abordagem peculiar. Nossa Constituição, ela protege a livre concorrência, mas a lei brasileira não considera que o simples fato de processar alguém por infração de CEP seja um problema antitruste. Ou seja, o detentor da CEP ele não é automaticamente visto como dominante no mercado, algo que acontece em outros países.
Nesse ponto, é importante a gente também mencionar que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que regula a concorrência no Brasil, já analisou casos importantes, como o TCT versus Ericsson, e decidiu que a disputa por CEPs é um assunto entre empresas, sem necessidade de interferência do governo, a menos que haja um impacto real na concorrência. E o famoso compromisso FRAND, como é que ele é tratado? Aqui no Brasil, Paulo, não há uma regulamentação específica sobre o compromisso FRAND, mas os tribunais costumam, sim, levar em consideração acordos internacionais e as leis dos países de origem da patente ao interpretar essas obrigações. Bom, nesse ponto a gente precisa levantar a questão, né? E quando acontece um processo? Me explica, Paulo, você que é especializado em contencioso de propriedade intelectual, o que acontece na prática? Bom, Hanna, nos tribunais brasileiros, as empresas, titulares de CEPs, das patentes essenciais para padrões, elas geralmente conseguem liminares para impedir o uso não autorizado dessas tecnologias que são incorporadas aos padrões. Então, conforme a gente vê no artigo 209, inclusive, da Lei da Propriedade Industrial, isso já aconteceu em casos importantes, como TCT versus Ericsson, Vringo versus ETE, DVEX versus Netflix e Ericsson versus Lenovo, por exemplo. E tem um detalhe, para aumentar as chances de conseguir uma liminar, os donos das CEPs eles precisam mostrar que tentaram negociar um acordo de licenciamento antes de partir para o processo. Isso quer dizer que quem quer defender seus direitos precisa comprovar que estava disposto a conversar antes de levar o caso para o tribunal. No final das contas, Ana, o Brasil tem um sistema pró-patente. Então, o compromisso FRAND ele serve para fortalecer e não enfraquecer o direito de pedir medidas judiciais contra o uso não autorizado de uma CEP. Com um ambiente favorável à inovação e à proteção da propriedade intelectual, o país se destaca como um lugar estratégico para a defesa de patentes essenciais. Entendi, Paulo. Então, como conclusão, o Brasil se diferencia sim no cenário global quando o assunto é a proteção e execução de CEPs. As patentes aqui são vistas como um direito fundamental e recebem uma proteção robusta do NPI e do Judiciário. Isso torna o Brasil um ambiente favorável, claro, para quem quer proteger e licenciar suas inovações. De fato, Hanna, para as empresas inovadoras, isso significa um mercado com regras bem definidas, e um forte respaldo legal até para a defesa dos direitos envolvendo CEPs, inclusive. No final das contas, o país se mostra um destino bastante interessante, eu acho, para quem trabalha com tecnologias padronizadas e quer garantir que suas inovações sejam respeitadas. Diferentemente de outros países e outras jurisdições, o Brasil tem um sistema de liminares, por exemplo, que é mais atrativo e mais efetivo para quem é detentor de direitos de propriedade intelectual. Perfeito, Paulo. Então, esse foi o nosso primeiro episódio sobre CEPs. Eu agradeço a audiência de todos vocês, a presença do Paulo e aguardem que virão muitos outros episódios por aí em breve. Até a próxima.